A saída do Brasil é o aeroporto. Essa era a Coreia do Sul na década de 1960. Um país arrasado pela guerra, dividido em dois, com um norte comunista e uma região sul lutando para sobreviver. A Coreia do Sul era uma das nações mais pobres do mundo. Em 1961, sua renda per capita era de apenas $82. Sua economia dependia da agricultura e a maioria da população vivia em condições de extrema pobreza, com infraestrutura devastada e altos níveis de analfabetismo. Sem recursos naturais, a Coreia parecia estar destinada ao fracasso. No entanto, o que vemos hoje é o oposto. A Coreia do Sul, em poucas décadas, se transformou em uma das principais potências econômicas globais. Um exemplo para países de todo o mundo. Mas o que mudou? Por que o Brasil não é assim? Por que nosso país continua preso nos mesmos problemas de sempre? É o que vamos descobrir neste vídeo. Então, já deixe o seu like no vídeo e inscreva-se no canal. Assim, o conhecimento chega para mais pessoas e você não perde nenhum lançamento. O Brasil, desde os seus primórdios coloniais, foi construído sobre bases profundamente desiguais. Ao contrário de países como os Estados Unidos, onde uma classe média forte emergiu já no século XIX, o Brasil se estruturou em torno de latifúndios e uma economia agroexportadora que concentrava renda e poder nas mãos de poucos. Durante grande parte do século XX, o país experimentou ciclos de crescimento econômico sem resolver suas desigualdades estruturais. A industrialização, que começou nos anos 1930, sob o governo de Getúlio Vargas, trouxe certo progresso, mas também reforçou a concentração de riqueza e o abandono das políticas de bem-estar social. O rápido crescimento urbano, especialmente entre as décadas de 1950 e 1970, levou a um aumento significativo da população em áreas periféricas sem infraestrutura, saneamento básico ou serviços públicos de qualidade. A partir dos anos 1960, o regime militar impulsionou grandes projetos de infraestrutura e modernização da economia, como a construção de estradas e a expansão industrial. Contudo, esse crescimento econômico não foi acompanhado de uma distribuição de renda mais equitativa. De fato, durante o milagre econômico, a concentração de renda aumentou drasticamente, com os 10% mais ricos do país controlando uma parcela ainda maior da riqueza nacional. O fim do regime militar trouxe uma redemocratização do Brasil, mas as profundas desigualdades herdadas desse período continuaram a crescer. Embora o Plano Real tenha estabilizado a inflação, os níveis de pobreza e desigualdade permaneceram elevados. Mas se a Coreia estava em uma situação muito pior e em menos tempo conseguiu ficar rica, o que ela fez de diferente? Enquanto o Brasil se consolidava como uma nação marcada pela desigualdade social e econômica, a Coreia do Sul enfrentava seus próprios desafios. No início dos anos 1960, o país estava em ruínas. A Guerra da Coreia havia devastado suas cidades e infraestruturas, e a divisão com o norte comunista deixava o país em uma posição geopolítica extremamente vulnerável. Com uma economia agrária, alta taxa de analfabetismo e uma renda per capita de apenas $82. No entanto, nas décadas seguintes, o país adotou um modelo de desenvolvimento que transformaria essa realidade de forma radical. Um dos principais pilares desse crescimento foi o investimento pesado em educação. No início dos anos 1960, o governo sul-coreano, sob a liderança do presidente Park Chung-hee, decidiu que o caminho para o crescimento econômico passava pela qualificação de sua população. Em poucos anos, a Coreia do Sul aumentou drasticamente sua taxa de alfabetização, que já ultrapassava 90% nos anos 1970. Atualmente, o país é conhecido por ter um dos sistemas educacionais mais rigorosos e eficientes do mundo, com uma taxa de alfabetização de 99,9%. Essa ênfase na educação foi crucial para criar a base de um dos setores mais dinâmicos da economia coreana, a tecnologia. Simultaneamente, o governo sul-coreano implementou uma série de políticas industriais estratégicas, voltadas para a modernização e a internacionalização da economia.
Em vez de depender de exportações agrícolas e matérias-primas, a Coreia do Sul focou no desenvolvimento de setores de alta tecnologia e manufatura avançada. Empresas como Samsung, Hyundai e LG surgiram deste período de industrialização e hoje são líderes globais em seus respectivos setores. Além disso, a Coreia do Sul investiu pesadamente em inovação. O país criou institutos de pesquisa de ponta, como o Korea Advanced Institute of Science and Technology. Incentivos governamentais atraíram grandes empresas a desenvolverem tecnologias de última geração. Hoje, a Coreia do Sul lidera o mundo em áreas como conectividade 5G, inteligência artificial e energias renováveis. De acordo com o Índice Global de Inovação de 2020, a Coreia do Sul ocupa a 10ª posição entre os países mais inovadores do mundo. Em 2021, o país registrou um PIB de 1,8 trilhão de dólares, tornando-se a 10ª maior economia do mundo, e seu PIB per capita atingiu 31 mil dólares. Esse rápido crescimento econômico não veio sem desafios. Durante a crise financeira asiática de 1997, a Coreia do Sul foi um dos países mais afetados, o que forçou uma reestruturação econômica e medidas de austeridade para estabilizar sua moeda e reduzir a dívida. No entanto, em vez de entrar em um ciclo de estagnação, o país usou essa crise como uma oportunidade para fortalecer suas instituições financeiras e abrir ainda mais sua economia ao capital estrangeiro. Hoje, a Coreia do Sul é um dos destinos mais seguros para investidores internacionais, com um mercado estável e uma governança que garante segurança jurídica e previsibilidade econômica. Em contraste com o Brasil, onde a corrupção e a má gestão dos recursos continuam sendo grandes problemas, a Coreia do Sul implementou reformas anticorrupção severas. O Korea Anti-Corruption and Civil Rights Commission foi criado em 2008 e desde então tem trabalhado para reduzir os índices de corrupção e aumentar a transparência do governo. Embora o país ainda enfrente desafios nesse sentido, as medidas adotadas têm sido eficazes em manter um ambiente de negócios mais estável e previsível. Mas e agora, olhando para exemplos como este, será que o Brasil aprendeu a lição? Enquanto a Coreia do Sul ascendeu como uma das economias mais dinâmicas e inovadoras do mundo, o Brasil parece estar preso em uma realidade muito diferente. Décadas de má gestão, corrupção e falta de planejamento estrutural deixaram o país em uma posição vulnerável no cenário global. O Brasil já foi visto como uma das principais promessas entre economias emergentes, parte do BRICS, ao lado da China, Índia, Rússia e África do Sul. No entanto, o otimismo que marcou os anos 2000 deu lugar a uma década de retrocessos, onde o Brasil se vê cada vez mais distante de seu potencial. Um dos principais indicadores da falta de confiança no futuro do Brasil é sua posição nos rankings de investimento. Em 2022, o Brasil ficou apenas na posição de número 124 entre 190 países no ranking de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial. A razão? A burocracia, a corrupção e a incerteza jurídica desmotivam investidores, tanto nacionais quanto internacionais. Além disso, o Brasil ocupa uma das piores colocações em termos de segurança jurídica. O Índice de Estado de Direito da World Justice Project posicionou o Brasil na posição de número 93 de 139 países em 2021, refletindo um sistema judicial lento e ineficiente e frequentemente influenciado por interesses políticos. Quem vai querer investir em um país onde não se sabe se um contrato será respeitado? Enquanto outros países estão investindo pesadamente em tecnologia e criando um ambiente propício para a inovação, o Brasil segue um caminho preocupante de restrições e bloqueios. Um exemplo recente envolve a Starlink e o X, o antigo Twitter, ambos pertencentes a Elon Musk. Após decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF, contas bancárias da Starlink foram bloqueadas e a plataforma X foi removida do ar do Brasil por descumprimento de decisões judiciais. A Anatel confirmou que mais de 224 mil acessos foram bloqueados. Além disso, a Starlink teve seus ativos
congelados, o que afeta serviços essenciais de internet via satélite, impactando áreas rurais e o agronegócio. Em vez de promover o crescimento tecnológico, o Brasil parece se assemelhar a regimes que restringem a liberdade digital e dificultam o desenvolvimento de inovações. Outro grave problema é a educação, fundamental para qualquer nação que deseja prosperar. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, de 2018, o Brasil ficou na posição de número 59, entre 79 países em leitura e matemática. Os estudantes brasileiros continuam a ficar para trás em comparação com seus pares em outras nações emergentes, e o investimento em educação permanece insuficiente. Apesar de destinar cerca de 5,6% do PIB à educação, o Brasil ainda enfrenta uma grave desigualdade no acesso à educação de qualidade. Escolas públicas em áreas carentes sofrem com a falta de infraestrutura, professores mal pagos e programas educacionais defasados. Diante de tantos indicadores negativos, a pergunta que surge é inevitável. Será que o Brasil tem solução ou estamos apenas adiando o inevitável? O fato é que, enquanto outros países enfrentam seus desafios com políticas de longo prazo, o Brasil parece preso em um ciclo vicioso de crises e remendos. Recentemente, o Brasil foi classificado como o 82º país mais competitivo, em uma lista de 141 países pelo Índice Global de Competitividade. Quando você olha para a lista, vê países como Singapura, Suíça e Estados Unidos no topo, enquanto o Brasil continua a cair, refletindo o fracasso em promover reformas estruturais que poderiam impulsionar o crescimento. É claro que há quem ainda tem esperanças de que as coisas possam melhorar, mas será que o otimismo sozinho é suficiente? Para muitos brasileiros, a solução tem sido simplesmente sair do país. Em 2021, mais de 4,2 milhões de brasileiros viviam no exterior, uma das maiores diásporas da história recente do país. Não é difícil entender por quê. Com salários estagnados, oportunidades limitadas e uma economia cada vez mais imprevisível, a busca por uma vida melhor lá fora parece cada vez mais uma opção racional. Então, afinal de contas, será que o Brasil vai melhorar? Ou será que estamos apenas assistindo ao lento declínio de uma nação que, apesar de seu potencial, nunca realmente conseguiu se firmar no cenário global? Talvez seja a hora de parar de esperar por uma solução mágica e começar a considerar seriamente se há um futuro para acreditar, ou se a melhor opção é fazer as malas e admitir que a única saída é mesmo o aeroporto. Mas e você? O que acha desse assunto, dessa análise? Será que o Brasil não tem mesmo solução? Ou juntos podemos realmente fazer a diferença? Enfim, você pode querer sair do país ou permanecer nele, mas uma coisa você não pode deixar de fazer, que é deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos, os nossos próximos conteúdos. Não se esqueça também de deixar a sua opinião abaixo. Assim, essa reflexão, a nossa análise, pode chegar para ainda mais pessoas. Até a próxima!